Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para mais um vídeo de analisando empresas. Hoje a gente vai falar da Taiwan Semiconductors, uma empresa extremamente importante no planeta e que eu julgo estar passando por um momento interessante aí para uma possível compra. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, segue o canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom, se você é novo no canal, como é que a gente faz a análise de uma empresa? Primeiro a gente dá uma olhada nos números dela, vê se ela tem números saudáveis, margens bacanas, endividamento. Depois a gente dá uma olhada no gráfico para ver o histórico dela, se ela está em algum momento interessante. E por fim a gente dá uma pincelada no cenário econômico que ela está inserido para ver se a gente vê algum risco, alguma oportunidade para definir se a empresa é ou não é uma boa oportunidade de compra, beleza? Então bora lá. Bom, no momento que eu gravo o vídeo, ela está sendo negociada a 736 bilhões de dólares, que é uma empresa gigantesca, né? Ela é uma das próximas aí que tende a chegar no trilhão, ou seja, uma empresa muito grande, paga um dividend yield de 1,28, o que é bem bacana porque ela é uma empresa que ainda está crescendo bastante e já está pagando dividendo relativamente generoso. Vamos até dar uma olhada aqui já nos dividendos. Então se a gente olhar os dividendos aqui, a gente vê que ela vem crescendo o pagamento de dividendos ano após ano, que é uma coisa bem bacana, uma coisa que nós investidores de longo prazo adoramos. O dividend yield dela gira em torno de 3, 2,5%, agora está até um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim muito saudável, muito interessante. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o payout ratio. Se você assistiu o vídeo de como investir em empresas pagadoras de dividendo, você vai saber que a gente gosta de payout ratios que sejam estáveis e de preferência não muito altos, né? Que é o caso aqui da Taiwan Semiconductors. A gente vê que ela tem os payout ratios em torno de 30, às vezes sobe um pouco, tá numa média de 20, 30, ou seja, muito saudável. É uma empresa que tende a continuar crescendo o pagamento de dividendos no futuro e a gente adora isso, ponto muito positivo para ela. Bom, já em relação aos seus números aqui, bora dar uma olhada. A gente está no anual e a gente pode ver que ela tem um crescimento de receita extremamente saudável, ano após ano, de 6, 7, 10%, e foi a partir de 2020 aqui que ela deu uma bela acelerada, entregando 30%, 24%, 29% em 2024, ou seja, os últimos anos dela foram excelentes. Ela teve 2023 um pouco mais complicado, porque é um setor cíclico, mas mesmo assim super tranquilo. 2024 ela já bateu o recorde histórico, muito bacana. Custo de mercadoria saudável, que é uma inerência ao setor, e uma coisa que me chamou a atenção aqui de maneira positiva é as despesas operacionais. A maioria das empresas que a gente analisa tem uma despesa operacional que chega até a ser metade do lucro bruto, né? Não é o caso dela, ela tem uma despesa operacional bem menor que o lucro bruto aqui, o que é ótimo porque isso fortalece as margens no final, né? Então mais um ponto positivo para ela. Restante das linhas bem saudáveis e chegando aqui no lucro líquido, a gente vê que ela tem um lucro líquido crescente bem interessante, não tem muitos problemas, tá nos melhores números da sua história e a partir aqui de 2016 já praticamente mais que triplicou aqui os seus resultados, ou seja, ela tá num crescimento muito interessante ainda, mesmo já pagando dividendos. Em relação ao patrimônio total, a gente vê também que vem crescendo de maneira saudável, já tá em 131 bilhões, muito grande. Dívida líquida é o grande ponto forte dela, tá? Historicamente, ela nunca teve uma dívida líquida positiva e mais do que isso, atualmente ela tá com menos 41 bilhões de dívida líquida, ou seja, ela tá com muito caixa, ela tá com muita grana aí para investir. E por fim aqui o fluxo de caixa livre também não podia ser diferente, crescendo ano após ano, já está em quase 30 bilhões, melhor número da história, ou seja, extremamente positivo. Dando uma olhada aqui nas previsões para o futuro dela, a gente vê que ela tende a entregar números muito positivos aqui, o que deve ser refletido no lucro líquido dela, já que ela tem margens muito boas, ou seja, uma previsão de crescimento muito bacana aí para o futuro. E outro detalhe aqui bacana é que a maioria dos trimestres aqui, ela supera as expectativas, ou seja, para quem está posicionado no dia do resultado, tem uma chance maior aí da empresa subir e isso é um ponto muito positivo também. Já em relação a alguns números de valuation e eficiência da empresa, a gente vê que hoje ela é negociada a um PL de 23,5 e se a gente der uma olhada, historicamente ela está abaixo da média, né? A gente está no trimestral, a gente vê que os trimestres anteriores ela foi negociada a 25, 30, chegou a 20 aqui. Ela teve aqui 11, 14 num ano que ela caiu bastante aqui, que a gente vai dar uma olhada no gráfico, mas em geral é um PL que está abaixo da média aqui comparado com os últimos 10, 15 trimestres, ou seja, a gente não está pagando barato pela empresa, ela não está extremamente descontada, porém também não estamos pagando caro, estamos pagando o valor justo pela empresa. Agora em relação à rentabilidade, sem palavras aqui, a margem líquida dela é extremamente estável, extremamente alta, atualmente ela tem uma margem líquida de 40%, ou seja, muito alto, e outro ponto muito positivo é que não oscila muito também, sempre fica em relação a 38, 40, então assim, isso é muito bacana porque ajuda a gente a prever um pouco melhor o futuro e a tendência dela é que ela continue com essas margens
margens excelentes no futuro, bem bacana aí para investidores de médio e longo prazo. Então é isso, galera. A gente pode ver aqui que os números dela são excelentes, a DRE é muito saudável, margem muito saudável, eu acho que a dívida dela é o grande ponto forte, fluxo de caixa crescendo, previsões também são muito saudáveis, ou seja, em relação a números, não tenho o que falar da empresa, gabaritado. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico da empresa, então. A gente vai começar pelo semanal, sem as linhas de análise, e a gente vê que o gráfico reflete muito bem, né, os números da empresa. Ela vinha assim num crescimento saudável até 2019, que foi quando ela começou a entregar excelentes números, crescimento de 30%, e ela deu uma bela deslanchada aqui, entregando numa pernada já 300% e até a máxima histórica 550%. Teve um recuo aqui saudável, amparado pela média de 200, ou seja, super natural, e nesse momento em que eu gravo o vídeo, da máxima até a mínima aqui, já foi quase 30%, ou seja, está num recuo interessante aí para a gente dar uma olhada com calma. Então vamos aqui para o gráfico diário já com as nossas linhas de estudo, e como a gente pode ver aqui, desde o começo do ano, né, de 2025, ela vem aqui numa tendência de baixa muito bem definidas, com topos e fundos descendentes, e a tendência aqui é que ela venha buscar esse fundo aqui, ainda continuando respeitando essa linha de tendência de baixa, e se chegar nessa região me interessa muito, já que ela tem vários pontos de confluência aqui, né? Então se a gente der uma olhada, ela tem esses fundos aqui, eu vou até para o semanal que vai ficar mais fácil de enxergar. Ela tem esses fundos aqui muito bem definidos, esses dois topos aqui também extremamente bem definidos, que vão servir aqui para esse fundo, provavelmente vai ter chegado aqui no sobrevendido no RSI, tanto no diário quanto tanto no semanal quanto no diário, ou seja, essa região aqui é uma região que eu vou olhar com muito carinho aí para fazer uma compra, porém, como ela se trata de uma empresa extremamente boa, não acho ruim já estar posicionado. Se porventura ela continuar perdendo aqui até chegar aqui, não vejo como um problema fazer algumas compras aqui no meio para melhorar o preço médio, esperando que ela rompa, né, essa tendência de baixa aqui e comece a fazer topos ascendentes para ir buscar as máximas. Se porventura ela não voltar aqui e já começar a romper para cá, eu enxergo essa região aqui como um bom potencial para comprar e buscar novas máximas, ou seja, o gráfico me agrada bastante. Se a gente comparar aqui com o TradingView e algumas casas de análise, a gente vê que ela tem uma classificação de alta forte e tem como alvo aqui 215 até 265. Então se a gente der uma olhada aqui no gráfico, 215 é a máxima histórica que é essa região, 240, 260 é esse topo aqui, que eu acho que seria super saudável, seria buscar as novas máximas, né? Se a gente olhar no semanal, a gente enxerga que seria um caminho natural para ele seguir, ou seja, bem bacana. Se a gente der uma olhada aqui em outras casas de análise, como a Barclays aqui, por exemplo, a gente vê que o alvo deles vem subindo trimestre após trimestre e no momento é de 255. Então se a gente olhar aqui no gráfico, bate em linha aqui com o TradingView, que seriam essas novas máximas. Acho bem razoável que chegue mesmo, já que os números são muito bons. Ela depende um pouco do cenário macroeconômico que a gente já vai falar, mas se ela seguir a tendência dos números, né, das entregas dela, eu acho extremamente natural que ela venha assim buscar as novas máximas. Ou seja, resumindo, o momento gráfico tá bacana, pode ser que ela recue um pouco mais, porém não vejo problema em médio a longo prazo tá posicionado para buscar novas máximas, 50, 60% e fazer um trade bem bacana aí, tá bom? Bom, pra gente finalizar o vídeo então, a gente precisa dar uma pincelada rápida aqui no cenário econômico que a empresa está inserida, entender alguns pontos fracos, alguns pontos fortes, pra gente ver se no final das contas ela é ou não é uma boa empresa para investir, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que exatamente essa empresa faz. E para isso a gente precisa entender que existem basicamente 3 pilares no setor de semicondutores. O primeiro deles são as empresas que fazem o maquinário de semicondutores. O segundo deles são as empresas que de fato manufaturam os semicondutores. E o terceiro deles são as empresas que utilizam os semicondutores. Então, em relação ao maquinário, a gente tem a ASML, Applied Materials. No segundo, que produzem, a gente tem a TSMC, Samsung, Intel. E no terceiro, a gente tem Apple, Nvidia, Google. Então, dito isso, a gente já entende que a TSMC está bem no meio do caminho, né? Ela é a empresa que produz. Mas o que faz dessa empresa tão importante, né? Tão relevante no planeta? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico bem bacana que mostra a relevância do market share dela em relação aos concorrentes dela na produção de chips. E se a gente der uma olhada aqui, a TSMC ela tem praticamente 2/3 do mercado de semicondutores, ou seja, ela é muito grande. O segundo player, que só tem 13%, é a própria Samsung, que ela produz e também utiliza. E depois alguns outros players, mas o importante aqui é a gente ver que ela tem basicamente 2/3 do mercado, ou seja, ela é muito importante. E afinal, quem são os principais clientes dela? Então aqui a gente vê que a Apple, Nvidia, a AMD, Qualcomm, a própria Intel e várias outras empresas. A gente vê então que são empresas de ponta, empresas líderes, e o que elas têm em comum? Todas elas são americanas, e isso é um ponto bem legal dessa empresa, porque enquanto a maioria das empresas de semicondutores tem a China como principal
mercado, essa empresa aqui tem os Estados Unidos. Então é uma boa maneira da gente diversificar na nossa carteira, mesmo dentro do mesmo setor, porque dá pra gente ter uma empresa de semicondutores que o principal mercado é a China e dá pra ter essa empresa que o principal mercado é os Estados Unidos, e nisso a gente mitiga alguns riscos em relação à guerra comercial. Isso é um ponto bem bacana para essa empresa. Bom, em relação aos riscos que a empresa tem, na minha opinião, o principal deles é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra que, na verdade, tem afetado o setor de semicondutores como um todo. É por isso que eu trago tantas empresas desse setor, porque para mim é o que tem a maior assimetria entre os resultados da empresa e o valor que elas estão, justamente por conta que essa guerra está atrapalhando bastante aí o desenvolvimento das ações, né? Por isso que eu trago bastante. E a TSMC tem um agravante, o fato dela ficar em Taiwan, né? E Taiwan já tem umas complicações com a China de longo prazo, não só comerciais, mas sociais também. E Taiwan é um aliado econômico dos Estados Unidos e da Europa, ou seja, assim como a SML, ela fica meio nesse meio do caminho aí de, eu quero comercializar com a China, até pela proximidade física, né? Mas eu não posso me complicar aqui com os meus aliados comerciais como Estados Unidos e Europa. Então tem esse ponto de atenção, é um ponto delicado para ela. Se a gente der uma olhada nessa tabela aqui dos principais países que ela comercializa, a gente vê que os Estados Unidos é o principal mercado dela, seguido pela China. E por mais que a China aqui represente 1/6 do lucro dos Estados Unidos, não é de desprezar, tá? Ela não pode abrir mão desse lucro, ela tem que ser muito política nessa hora de fazer negócios com a China, sem quebrar relações comerciais com os Estados Unidos. Então é óbvio, isso é um ponto de atenção aí que ela vai precisar driblar aí nos próximos anos, de médio a longo prazo, para não prejudicar os resultados dela no futuro, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção para o investidor. Se a gente der uma olhada em algumas matérias aqui, a gente vê que o Donald Trump, os Estados Unidos em geral, faz um esforço danado para tentar trazer a TSMC mais perto deles, tá? E mais perto fisicamente mesmo. Eles querem que eles instalem as fábricas nos Estados Unidos para ajudar na comercialização, para manter um controle maior sobre a empresa e dessa forma se afasta um pouco do mercado asiático, né? Principalmente o chinês. Em contrapartida, a China tá ficando bem preocupada em relação a isso. Ela tá vendo os países fazerem sanções para que a TSMC não entregue chips para carros e smartphones, ou seja, percebe como a TSMC é uma empresa pilar aí na guerra comercial entre os países, né, entre a China e os restantes dos países. Ela vai ter que ser muito cirúrgica nas decisões dela para que não afete de médio a longo prazo os resultados e, consequentemente, os seus investidores. Conclusão, galera, ela é uma empresa que tem números impressionantes, os resultados dela são muito bons, é uma empresa que está no momento gráfico interessante, ela deu um pullback muito bom aí, tá chegando nas médias, estão chegando em pontos de interesses para entrada, ou seja, muito positivo. E o maior risco dela, claro, é essa questão econômica dela, do fato dela ser um pilar entre a guerra entre a China e o restante do planeta. Isso pode sim afetar os resultados dela aí nos próximos anos, ou seja, esse é um ponto de atenção. Porém, hoje eu entraria comprado nela, tá? Eu acho que os números ainda são soberanos, eu acho que o momento gráfico tá bom, vale a pena correr o risco por ela hoje. Eu vou esperar um pouquinho para entrar no lugar certo, não vejo problema de estar posicionado, e se porventura o cenário macro começar de fato a interferir nos resultados, aí a gente pode repensar. Porém, de novo, hoje eu sou a favor dela, eu compraria ela sim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você tem essa empresa ou alguma outra que vocês queiram que analise, tá? Lembrando que essa é a minha opinião, é só o meu ponto de vista em relação à empresa, não é uma sugestão de compra, é apenas um vídeo para ajudar você a investir melhor. E é isso. Fico por aqui, vejo vocês na próxima. Um grande abraço, falou!